Todos nós lidamos com elas. Mas por que algumas contas parecem ser mais difíceis de controlar do que as outras? A vida adulta traz consigo uma série de maravilhas e benefícios, mas também é recheada de desafios. Entre esses desafios diários estão as nossas contas, que geralmente são reflexos das nossas escolhas financeiras ao longo da vida, só que elas se tornam uma dor de cabeça se mal geridas. Mas por que organizar as finanças parece ser tão difícil? O que torna algumas contas tão desafiadoras para administrar? Por que os boletos sempre vencem? É o que vamos ver no vídeo de hoje. Uma das piores decisões financeiras que eu já tomei foi tentar investir sem antes pagar as contas primeiro, sem antes organizar a casa. Eu me vi tão obcecado por fazer o meu dinheiro multiplicar no mercado financeiro que eu subestimei uma das coisas primordiais para quem vai entrar nesse mundo, que são as finanças pessoais. Porque não adianta tentar investir enquanto se tem dívidas com juros altos rolando, e eu senti isso na pele. No começo eu aportava R$200 em um investimento, empolgado com aquela ideia de multiplicar o dinheiro, mas no mês seguinte eu precisava retirar ali R$400 do meu orçamento só para cobrir o que eu havia atrasado. A sensação era de que eu estava dando um passo para frente e dois para trás, e realmente eu estava. E enquanto eu tentava aumentar minha rentabilidade, a dívida me puxava para baixo. Isso porque não existe investimento nenhum que renda tanto quanto os juros de um cartão de crédito de uma fatura atrasada. Tanto quanto fechar o mês no negativo, no vermelho, usando, por exemplo, o limite do cheque especial. Ou simplesmente deixando qualquer outra conta atrasar. Isso foi muito difícil para mim e eu aprendi da pior maneira. Então, o que eu percebi? Que nenhum investimento ia me tirar do buraco enquanto eu não organizasse a casa. Esse foi o primeiro passo prático que eu aprendi, organizar as finanças pessoais. Ok, depois que eu me conscientizei sobre isso, pela dor, eu precisei colocar em prática. E honestamente eu tentei de tudo um pouco para organizar financeiramente as minhas contas. Já testei alguns aplicativos de organização financeiras, fiz anotações mês a mês com caneta e papel mesmo, planilhas complexas, enfim, eu fui atrás de várias soluções e eu cheguei numa conclusão. Todos esses métodos funcionam. Basta você escolher um que mais se adeque à sua realidade, um que seja mais fácil, tranquilo, simples e eficaz de você utilizar. Porque no fim o que importa de verdade são só 3 coisas. A data do pagamento dessa dívida, a condição, ou seja, a renda ali, né? Você tem que ter a bala na agulha mesmo para pagar aquela dívida que você fez. E principalmente, mais importante de todos, disciplina. Acabou, mais nada. Claro como o azul do céu. Então por isso eu vou compartilhar com você uma planilha totalmente simples e eficaz para que você consiga organizar melhor as suas dívidas. Então, bora para a prática. Assim que você clicar no link, você vai ser direcionado aqui para o Google Planilhas. Entrando aqui, você vai vir em Arquivo e baixar essa planilha para você, no formato Excel, tá bom? Simples. Primeira coisa que você vai fazer. Você pode acessar tanto pelo PC quanto pelo celular. É bem tranquilo, em ambos dá para usar. A parte do painel, onde basicamente a gente vai lançar todas as entradas de dinheiro, todos os gastos fixos e, mais para baixo aqui, os gastos variáveis. Aqui do lado tem o método 50-30-20 e, para quem não sabe, ele é uma regra simples para organizar suas finanças, onde basicamente 50% da sua renda deve ir para moradia, alimentação, transporte e saúde, ou seja, tudo aquilo que é essencial para a sua sobrevivência, né? 30% vai ali para tudo aquilo que é desejos, lazer, hobbies e 20% para investimentos, reserva de emergência e aposentadoria. Mas lembra o seguinte, essa regra ela é apenas um ponto de partida, ela é apenas um norte para você. Os percentuais, quem vai decidir de verdade é você, conforme a sua renda e principalmente conforme o fluxo de saída, conforme as suas contas que você tem. Eu, particularmente no começo, depois que eu lancei ali, mapeei todos os meus gastos, eu fui extremamente agressivo. No sentido de colocar 95% ali, basicamente para todas as minhas despesas fixas e variáveis, e 5% só eu destinei ali para lazer. No começo foi assim, até eu sair do vermelho. Bom, beleza, então vindo aqui para a parte prática, basicamente você vai lançar tudo aquilo que entrou de dinheiro, por exemplo, igual R$1.000 eu recebi de vale. Ah, Lucas, mas tem o pagamento ainda. Beleza, deixa assim, igual a 1.000 e dá Enter. Então ele já está mostrando pra gente, ó, que tem R$1.000 livre. Recebi também o salário da minha esposa ou do meu marido. Coloca aqui, ó, igual, né, o salário 2 ali. Você pode editar também o nome aqui do salário da pessoa.
E aqui basicamente você vai lançar igual R$ 2.000 do salário, mais, sei lá, R$ 2.000 do vale, por exemplo. Aí você coloca assim, ó, igual 2.000 mais 2.000 e dá Enter. Aí ele soma os dois, beleza? Aqui em vencimento, bom, aqui é simples, eu vou lançar alguns valores aqui fictícios, tá bom? Só pra gente ter noção, mais ou menos. Por exemplo, parcela do imóvel, ou aluguel, né? Parcela do carro, por exemplo. Sei lá, água, luz, gás, internet, R$ 2.000 de aluguel, parcela do carro 1.200, água 120, 100, 100, 80. Então, quando você vai lançando e pagando essas contas, você já vai tendo um diagnóstico do que está acontecendo. Depois, na parte de gastos variáveis, bom, o próprio nome já diz, né? Você gasta todo mês, mas o valor ele oscila, pode ser para mais, pode ser para menos, pode ser que tenha meses que você nem gastou. Então, aqui o importante é você dividir tudo aquilo que é um custo fixo e tudo aquilo que dá para você controlar um pouco ou até cortar, que fica ali na parte de gastos variáveis. O importante é você lançar tudo. Como, por exemplo, streams. Sei lá, vai que você tem mais de um. Vai lançando aqui, seja Netflix, Amazon. O que você pode fazer para deixar tudo junto de uma vez? Coloca igual, sei lá, 40 da Netflix, mais 20 da Amazon, mais 6 da Disney, por exemplo. E lança tudo junto. E dá um enter. Churrasco, ou passeio de final de semana, futebol, salão de beleza, roupa, né? Ou alguma coisa que você foi lá comprar no shopping. O segredo aqui é você lançar tudo. Não pode esconder nada. É igual numa consulta médica. Você vai destrinchar tudo ali que está acontecendo para que você consiga ter um diagnóstico. Futebol, R$ 100 por mês. Salão de beleza, sei lá, R$ 200. Shopping, você foi no shopping, gastou R$ 500 e fez uma viagem, sei lá, gastou mais R$ 400. Aqui a gente já entende que essa pessoa, né, fechou o mês como? No vermelho. É uma pessoa que ela viveu um padrão acima daquilo que ela pode. Então aqui a gente já começa a enxergar algumas coisas bem decisivas, bem importantes. Eu, por exemplo, quando eu comecei a utilizar essa planilha, todo mês era vermelho. Sempre estava acima do que eu ganhava. Apesar do susto, eu fiquei feliz. Porque assim como você vai no médico quando você está com algum tipo de dor e não sabe o que é, e depois do diagnóstico ele te diz o que é e já traça um plano de ação com algum medicamento ou algum tratamento, na finança é a mesma coisa. Quando você vive com os seus custos acima do seu salário, basicamente você fica naquele ciclo e se você não mapeia, seja numa planilha, seja num papel, seja num aplicativo, você se perde. Você está doente financeiramente e não sabe. No caso dessa pessoa aqui, o diagnóstico dela está simples. Ou ela vai dar um jeito de ganhar um pouco mais, ou, supondo que essa pessoa teve o mesmo salário no outro mês, os mesmos custos fixos, que são um pouco mais difíceis de se adequar logo de cara. E aqui nos custos variáveis, por exemplo, teve os mesmos custos variáveis, de cara, ela precisa cortar essa viagem ou passeio aqui. É simples. Se eu não tenho dinheiro, eu não faço. Pelo menos por enquanto. É muito daquilo que eu falei. É a disciplina, a data do pagamento em que você precisa pagar essa conta e o dinheiro. Eu, particularmente, no começo, eu fui bem agressivo quando eu mapeei e vi que eu fechava todo mês no negativo. E no meu caso, era bem mais embaixo o buraco. Tinha dívida de cartão de crédito, limite no vermelho, uma bagaceira. E depois que as coisas melhoraram, que eu comecei a jogar uns 5% ali para um lazer, pro final de semana, por incrível que pareça, foi assim. E galera, é só a partir daqui que a gente pode começar a sonhar com o mundo dos investimentos. Só depois de organizar as suas finanças pessoais. Como que eu ajustei isso? Mapeando todos os meus gastos mês a mês e depois de enxergar que o meu custo era maior do que o meu salário. E a conta não fechava. Eu entendi que eu estava vivendo acima do que eu realmente tinha condição. E muitas pessoas, elas vivem um padrão acima daquilo que elas podem e acaba virando uma bola de neve descontrolada. Então eu otimizei o orçamento cortando alguns custos que para mim eram desnecessários, como por exemplo, 4 assinaturas de streams, delivery toda semana. Ajustei as datas de pagamento. Por exemplo, a minha fatura do cartão vence no dia 10, mas eu recebo no dia 15. Perceba o impacto que isso causa. Segundo a Agência Brasil, os juros do cartão de crédito rotativo estão girando hoje aí por volta de 438,4% ao ano. O que isso tem a ver com eu deixar uma fatura de R$ 1.000, por exemplo, atrasada por 5 dias, como era o meu caso? A minha fatura vencia no dia 10, só que eu só recebia no dia 15. Deixava ela aí 5 dias atrasados e falava, não dá nada. Vou te mostrar na prática o poder que isso daí tem de ferrar com você. 438,4% ao ano representa quantos por cento em cima de uma fatura de R$ 1.000 5 dias atrasados? Vou te mostrar agora.
Você entra aqui no Clube dos Poupadores, entra no primeiro site que aparece aí, vem aqui em simuladores, desce aqui embaixo, ó, até nessa parte de juros equivalentes. E aqui vai ter um simulador que faz a conversão do juro anual para mensal, e a gente joga esses juros aqui para você ter uma noção do que vai acontecer. Então você vê que é um juros estrondoso, 15,06% ao mês em cima de uma dívida. Agora a gente vai simular na prática o que acontece se a gente deixar esses juros rolando em cima de uma fatura, por exemplo, de R$1.000. Eu tenho aqui uma fatura do meu banco e a taxa dela, inclusive, é até maior. Está girando por volta de 15,09%. Basicamente, uma fatura quando atrasa, ela tem 3 tipos de cobrança. Primeiro é a multa, de 2%. Depois o juro de mora, que é um juro cobrado por dia. E por último, o rotativo. Esse é o maior vilão. Geralmente ele é cobrado ao mês. Logo de cara, você vai tomar uma multa de 2%. Então, 2% de R$1.000, né? Então, logo de cara, você vai tomar uma multa de R$20. Os juros de mora, ele ocorre de maneira diária. 1.000 vezes 0,33%. Então, por dia, vezes 5 dias, só aqui já foi mais 1,65. E por último, esse que é o maior vilão do cartão de crédito. É o juro rotativo. R$1.000 vezes 15,09%. Então, no mês, R$150,90. Por dia, né, R$5. Vezes, a nossa fatura aqui no caso, ela atrasou em 5 dias. Então, a gente multiplica isso aqui por 5 dias. Então, não tem investimento nenhum que bate isso daqui. Não tem. Um investidor que faz o seu dever de casa bonitinho ali, um investidor ok, que vence a inflação, é 1% ao mês. Aqui nós estamos falando de 15% ao mês. 15% em cima de uma dívida sua. Então, nesse caso aqui, só por deixar uma fatura de R$1.000 atrasada por 5 dias, te resulta em R$46,80 só de multa e juros rotativos. Parece besteira você adequar a sua conta conforme o seu dia de pagamento? Parece simples, mas eu sofri muito com isso. Eu vi na pele o quanto isso é ruim. Então, por isso que é interessante você detalhar os seus gastos, direcionar o recurso da maneira correta, em alguns casos, fazer alguns ajustes ou reduzir um pouco ali o seu padrão de vida, ou tentar aumentar a tua fonte de renda. E por último, não menos importante, adequar cada conta à sua determinada data de vencimento, porque às vezes você tem condição de manter aquele padrão de vida, só precisa fazer algumas alocações de datas, por mais simples que seja. Só depois de fazer tudo isso que realmente foi começar a sobrar alguma grana para eu começar a pensar em investir da forma correta. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Me diz aí nos comentários o que você achou, se faz sentido para você esse método ou se você utiliza um outro método para organizar suas finanças. E se você ainda não acredita que lidar com o dinheiro é importante no começo dessa sua jornada como investidor, isso daí não tem nada a ver, que amanhã eu vejo, então dá uma olhada nesse outro vídeo que eu fiz e me diz o que você acha. Vai ser um prazer te esclarecer algumas coisas. Tchau!